Bem, recentemente estava vendo uns posts numa rede social vizinha aí. Eu vi que o mês de outubro, além de virar o mês do Outubro Rosa, que é para conscientização e prevenção do câncer de mama, virou também o Outubro Laranja, que é o mês da conscientização sobre o TDAH. Esse mês aí, Outubro Laranja, é muito comum mais no mundo afora do que dentro do Brasil, porque ainda é recente. Esse mês do Outubro Laranja começou em 2004 nos Estados Unidos. Em 2004, foi estabelecida a Semana de Conscientização sobre o TDAH, como esforço coordenado entre grupos de apoio para focar em desmistificar o transtorno, promover informações corretas e apoiar indivíduos e famílias afetados pelo TDAH. Essa semana foi marcada por eventos como fóruns públicos, campanhas na mídia e workshops. Reconhecendo a importância de uma plataforma mais ampla, as organizações de defesa expandiram a semana para o mês de conscientização sobre o TDAH em 2010. O mês permite uma abordagem mais aprofundada sobre os diferentes aspectos do TDAH, incluindo seu impacto em crianças, adultos, famílias e ambientes de trabalho. Desde então, o mês de conscientização sobre o TDAH cresceu para incluir parcerias mais amplas, anúncios de serviço público e alcance internacional. Todo ano, o mês de conscientização sobre o TDAH traz temas específicos como educação, empoderamento ou acesso a recursos, com o objetivo de educar o público e fornecer orientações práticas para aqueles que convivem com o TDAH. Essa campanha tem desempenhado um papel importante na mudança na percepção pública sobre o TDAH, que passa a ser visto não apenas como um transtorno da infância, mas como uma condição ao longo da vida que afeta pessoas de todas as idades. No Brasil, o mês de conscientização sobre o TDAH começou a ganhar força com o aumento de campanhas, movimentos de advocacia e organizações dedicadas à saúde mental, especialmente nas últimas 2 décadas. Influenciados pelo movimento global e pela maior presença de informações sobre o TDAH, grupos brasileiros de apoio a pessoas com TDAH e familiares passaram a promover ações para educar e sensibilizar o público brasileiro. Nos anos 2000, começou a registrar um aumento de interesse pelo diagnóstico e tratamento de TDAH, impulsionado por pesquisas médicas e por profissionais de saúde mental que identificaram a necessidade de combater os estigmas associados ao transtorno. As primeiras iniciativas de conscientização foram principalmente em pais e professores, e surgiram grupos como a ABDA, Associação Brasileira do Déficit de Atenção, fundada em 1999, e buscavam apoio e orientações para famílias e profissionais de saúde sobre o TDAH. Inspirados pelo movimento internacional de defensores e organizações no Brasil, começaram a organizar eventos em outubro para marcar o mês de conscientização sobre o TDAH, promovendo palestras, workshops e campanhas nas redes sociais. Médicos, psicólogos, educadores e organizadores de saúde se envolveram para disseminar informações corretas sobre o transtorno, uma vez que o Brasil ainda enfrentava muitos medos e preconceitos em torno do TDAH. Com o aumento do acesso à internet e redes sociais, o mês de conscientização sobre o TDAH ganhou ainda mais visibilidade. Personalidades, influências e profissionais de saúde mental começaram a se organizar na conscientização online, aumentando o alcance das informações sobre TDAH para públicos mais amplos. Esse período também foi marcado pela criação de materiais informativos e vídeos educativos, campanhas nas mídias sociais e parcerias entre instituições educacionais e de saúde para orientar pais, alunos e profissionais sobre TDAH e suas características. As campanhas no Brasil têm abordado temas importantes, como a diferença entre TDAH em crianças e adultos, as dificuldades no diagnóstico, os impactos na vida escolar e no trabalho, além de questões relacionadas ao acesso ao tratamento, que ainda é um desafio no país. Em um contexto brasileiro, um dos principais objetivos do mês de conscientização tem sido desmistificar o transtorno e combater o preconceito, buscando que as pessoas compreendam que o TDAH é uma condição neurodesenvolvimental e não é uma questão de falta de disciplina ou preguiça. Introdução. Mas a gente também vai falar um pouco sobre o TDAH. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um transtorno neurodesenvolvimental. Calma, não precisa notar, eu explico. Basicamente, é a condição que afeta o jeito que o cérebro organiza as coisas, como a atenção, a impulsividade e o controle dos nossos superpoderes de concentração. Quem tem TDAH não é preguiçoso ou desorganizado de propósito. O cérebro dessa galera funciona de um jeito diferente e isso pode acabar gerando alguns desafios. É um transtorno que atinge milhões de pessoas no mundo todo. E olha, ele vai além de ser distraído e hiperativo, viu? Tem muito mais coisas envolvidas. Explicando o TDAH. O TDAH afeta o foco, a organização, o controle dos impulsos. Já viu alguém que começa 1000 tarefas e no final não termina nenhuma? Ou aquela pessoa que tenta prestar atenção à reunião, mas a cabeça já viajou lá para Shangri-La? Então, pode ser TDAH. Mas é importante lembrar, não é preguiça e muito menos falta de esforço. É um transtorno que afeta o funcionamento do
cérebro e muitas vezes exige um tratamento adequado e suporte, seja terapia, medicação ou mudança no dia a dia. Principais sintomas. Bem, Para quem não conhece, o TDAH geralmente tem 3 principais modos de ação. Primeiro, déficit de atenção. Aqui a pessoa se distrai fácil com as coisas. Se você começa a pensar na vida do nada, no meio de uma aula ou de uma reunião e esquece que está lá, talvez saiba do que eu estou falando. distrai facilmente por estímulos externos ou com os próprios pensamentos. Segundo, hiperatividade. Esse é o modo de energia infinita. A pessoa tem uma necessidade gigante de se movimentar, seja falando sem parar ou batucando o pé o tempo todo. Acaba mexendo muito as mãos e os pés. No meu caso, tem vezes que eu fico balançando a perna direto. Terceiro, impulsividade. Esse aqui é tipo quando você pensa numa coisa e já tá agindo antes de pensar direito nas consequências, como mandar aquela mensagem meio doida ou comprar alguma coisa que nem precisava. Muita gente tem uma mistura desses modos, mas o TDAH se manifesta de formas únicas em cada pessoa. Os sintomas do TDAH variam de pessoa para pessoa. Isso pode se manifestar de diferentes maneiras. Também há muito o esquecimento, seja de algum objeto, de algum recado, ou que estudou para a prova, essas coisas. Além do baixo desempenho escolar esperado para sua capacidade intelectual. Além da dificuldade de organizar e planejar atividades do dia a dia, principalmente determinar o que é mais importante ou o que fazer primeiro dentre várias coisas que tem para fazer. E também o estresse com compromissos e não sabe por onde começar. O medo de não conseguir dar conta de tudo e trabalhos deixados para a última hora ou meio que incompletos. Além da necessidade de ser lembrados para fazerem diversas atividades, o que acaba causando muito problema no trabalho, Nos estudos e até mesmo nos relacionamentos. E como é que identifica o TDAH? Bem, para identificar o TDAH, geralmente envolve uma avaliação clínica completa realizada por um profissional de saúde mental que leva em consideração os sintomas, histórico médico e observações do paciente. É importante você procurar ajuda profissional se suspeitar que você é alguém que você conhece pode Ter TDAH. E os desafios de quem tem TDAH? Bem, afeta muito, tipo, na escola ou faculdade, no trabalho e nas relações interpessoais. Principalmente na dificuldade de manter foco e concentração, além do estigma. Desmistificando o TDAH. Tem muita gente que acha que o TDAH é modinha, o que todo mundo tem um pouco. Mas, galera, TDAH é coisa séria. Pra quem tem, pode ser realmente complicado, principalmente quando não tem o suporte certo. Imagina ter um montão de tarefas e seu cérebro simplesmente não colaborar pra você se organizar e focar. Dá um nó, né? Agora, bora quebrar alguns mitos sobre o TDAH. Primeiro, TDAH é coisa de criança. Mito. O TDAH acompanha a pessoa durante toda a vida. Muda um pouco conforme a idade, mas ele continua ali, então adultos com TDAH são bem comuns, viu? Outro mito. Quem tem TDAH só é distraído. E aí é verdade, mas só em parte, porque além da distração tem também impulsividade e a hiperatividade. E isso pode afetar bastante a vida da pessoa, no trabalho, nos estudos, nas relações pessoais, é uma mistura de várias coisas. O TDAH é culpa dos pais. Mito. A origem do TDAH é neurobiológica e tem relação com a hereditariedade. Portanto, não tem relação com a falta de educação, de afeto, desentendimentos ou falhas na comunicação entre pais e filhos. O diagnóstico é difícil, verdade. Muitos pais e educadores costumam confundir o TDAH com ansiedade, dislexia, preguiça ou dificuldade de aprendizado, que faz com que muitas vezes os pais demorem para levar o filho até o profissional, recebendo diagnóstico tardio que pode prejudicar a qualidade de vida do paciente. O tratamento é ineficaz para adulto. Mito. O tratamento TDAH é efetivo em qualquer fase da vida, independente de ter sido diagnosticado cedo ou tarde, auxiliando assim situações que possam ser prejudiciais no paciente e na redução dos sintomas. Hiperatividade, desatenção e impulsividade são as características mais comuns do TDAH. Verdade. Esses são sintomas mais comuns do transtorno, no entanto, vale ressaltar que o TDAH pode ser classificado em 3 diferentes tipos. O que é mais hiperativo e impulsivo, o que é mais atento e o que é mais misto ou combinado. Pessoas com TDAH são menos inteligentes do que as outras.
Mito. Embora os pacientes com transtorno tenham dificuldade de manter o foco e a concentração, eles podem ter um rendimento normal em tarefas escolares ou no ambiente de trabalho. Outras doenças podem estar associadas ao TDAH. Verdade. Comorbidades como dislexia, depressão, ansiedade e TOC, transtorno obsessivo compulsivo, podem estar associadas ao TDAH. Só o tratamento com medicamentos é eficiente. Mito. Além do tratamento medicamentoso para determinados casos, é necessário acompanhamento multidisciplinar envolvendo psicólogo, fonoaudiólogo e psiquiatra. Quanto antes o TDAH for diagnosticado, melhor para a criança. Verdade. Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, mais rápido será o acesso ao tratamento. Os sintomas do TDAH desaparecem no final da adolescência. Mito. Os sintomas não somem, no entanto, podem ter alterações. Por exemplo, uma criança que tem TDAH do tipo hiperativo combinado e se movimenta sem parar, pode chegar à fase adulta e mudar o padrão do comportamento, ou seja, ao invés de correr de um lado para o outro, pode passar a fazer coisas com pressa ou apresentar inquietação, mexendo muito as partes do corpo. Comorbidades. TDAH pode estar relacionado a ligações gênicas e familiares, segundo um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O TDAH tem um forte componente genético, então não é incomum que o pai leve o filho para a consulta e comece a se identificar com os questionamentos levantados pelo médico. Em torno de 30% das crianças diagnosticadas vão ter um ou ambos os pais com transtorno. Ainda segundo o psiquiatra, não é correto afirmar que houve aumento de casos de TDAH ao longo dos anos, mas sim aumento de diagnóstico. As pessoas que têm TDAH estão sendo mais reconhecidas, mais acolhidas dentro dos serviços de saúde e educacionais. Estamos lidando melhor com rótulos antigos que esse público recebia e acabavam não encontrando diagnóstico e tratamento adequado, defendeu um professor. Bem, no Brasil temos cerca de 2 milhões de pessoas com essa condição. Como o TDAH impacta a vida? O TDAH pode afetar várias áreas da vida, estudos, trabalho, relacionamento. No trabalho pode ser difícil cumprir prazos ou você fica pulando de tarefa em tarefa e nunca sente que terminou nada. Nos relacionamentos, o TDAH pode fazer a pessoa parecer distraída ou esquecida, o que pode ser interpretado como desinteresse. Spoiler, não é. Tratamento e ajuda. Agora, boas notícias. Tem tratamento. O tratamento TDAH pode envolver terapia, medicamentos e técnicas de organização pessoal. Cada pessoa vai encontrando a melhor combinação para ela. É tipo um combo personalizado para aprender a lidar com o próprio cérebro. Importância do Outubro Laranja. E é aí que entra o Outubro Laranja. Esse mês é o momento perfeito para a gente falar mais sobre TDAH e mostrar que sim, com tratamento e informação dá para ter uma vida muito bem resolvida. Quanto mais a gente entende o que é o TDAH, mais a gente consegue lidar com ele. Seja para quem tem ou para quem convive com alguém que tem, como ajudar. Quer ajudar nesse Outubro Laranja? Então compartilhe informação. Quanto mais a gente quebra esses preconceitos e espalha conhecimento, mais fácil fica para todo mundo lidar com TDAH. E se você suspeita que pode ter ou conhece alguém assim, procurar ajuda profissional pode ser um super primeiro passo. As estratégias de adaptação para lidar com os desafios do TDAH tem a terapia, os medicamentos e outras opções de tratamento, além do apoio da família, dos amigos, professores, dos entes queridos e lavar o trem, o que é muito importante assim. Em resumo, o TDAH é uma condição comum que afeta muita gente, mas o diagnóstico e o tratamento adequados podem ajudar a gerenciar seus sintomas e alcançar o sucesso. Mensagem final. Então, se você acha que se identifica com o que eu falei aqui, ou conhece alguém que vive na Lua e tem energia de sobra, vale a pena buscar informação, conversar com um profissional. O mais importante é saber que TDAH não define ninguém e é só uma parte da pessoa. Bem, por hoje é só, pessoal. Não vou ficar repetindo que nem papagaio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, me siga nas redes sociais e fui!